Olá, hoje nós vamos falar sobre o setor de bens de capital no Brasil, porque para a formação da matriz industrial brasileira, nenhuma restrição foi mais constante ao longo do século do que a restrição de conseguir internalizar a produção de bens de capital. Aquela produção que produz máquinas e equipamentos necessários para que a indústria possa transformar os produtos primários, advindos da atividade extrativa e da agricultura, em produtos de consumo para a população brasileira. Esta restrição ocorre porque o Brasil é um país de desenvolvimento pela via colonial, onde o capitalismo se desenvolveu tardiamente, quando a industrialização nos países centrais já estava desenvolvida. Quando alguém pretende fazer uma indústria no Brasil, uma atividade industrial no Brasil, ele tem que obter máquinas e equipamentos do exterior. Por quê? Primeiro, eles são muito mais produtivos, demoraram séculos para poder desenvolver a matriz que tem. E nós não tínhamos o conhecimento necessário para produzirmos essas máquinas e equipamentos aqui. E se o fizéssemos, faríamos com pouca produtividade em alguns poucos setores onde isso seria possível. Então a lógica econômica fazia com que nós, brasileiros, tivéssemos que adquirir máquinas advindas da Alemanha, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos. Assim, ter máquinas aqui viabilizaria a diversidade de atividades industriais dentro do país, o que remete a duas contradições. A primeira, que as indústrias brasileiras recebem suas receitas em moeda local, enquanto as máquinas são compradas em divisas estrangeiras. Do outro ponto de vista, a acumulação original que havia no Brasil era uma acumulação agrícola, e esse recurso teria que ser direcionado para a indústria. Ora, com os próprios agricultores, poucos deles, decidindo desenvolver atividades industriais, ora com o Estado absorvendo esses recursos das reservas internacionais e direcionando para um setor mais dinâmico, que seria o setor industrial. Este, que é um problema grande, se torna um problema desdobrado, porque na medida em que nós conseguimos consolidar uma primeira etapa, nós temos a oportunidade de seguir para a segunda etapa. Mas na segunda etapa, nós também não temos bens de capital, máquinas e equipamentos para a produção nesse segundo estágio. E esse segundo estágio são os estágios onde as máquinas são mais caras, a indústria é mais cara, a atividade industrial é mais cara e a necessidade de obtenção de dólar ou de envio de dólar para o exterior é maior. Assim, industrializar implica em aumentar o endividamento. Quanto mais rápida a industrialização brasileira, maior o endividamento sofrido pelo país. Foi assim que aconteceu na era JK, dos 50 anos em 5, e no regime militar brasileiro. Por fim, o Brasil passa por diversas etapas de industrialização, progride efetivamente, desenvolve o capitalismo a partir delas, mas nunca consegue resolver o problema da internalização dos bens de capital no país. Porque, primeiro, fica sempre dependente tecnologicamente, segundo, porque há sempre uma restrição econômica das reservas cambiais necessárias para adquirir essas máquinas e equipamentos, e terceiro e mais fundamental ao longo do século é que nós nunca desenvolvemos uma educação de massa, de qualidade, a ponto que nós pudéssemos ter um desenvolvimento tecnológico endógeno dentro da própria economia brasileira. Isso, portanto, perpetuou a nossa dependência externa do ponto de vista tecnológico e financeiro, dependência essa que continuamos até hoje. Então, por isso e por hoje, nós terminamos esse ponto aqui e vamos abordar outros aspectos mais na frente. Um abraço e até breve.